Boa tarde a todos. Esse vídeo vai para uma playlist desse canal e se trata de uma série de vídeos que eu estou produzindo para falar das equipes de tecnologia que se venderam para o reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins, Ayrton Siben, e para as duas amantes dele e sócias de crime, as professoras Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar. No vídeo anterior eu falei sobre a primeira equipe de tecnologia que eu contratei para periciar meus aparelhos e para fazer as investigações, que é a equipe de TI Anjo Guardião Investigações. E nesse vídeo de agora eu vou falar sobre o perito Eduardo Henrique Alves Amorim, da Alves e Amorim Perícia Digital de Goiânia. Bom, o vídeo também faz parte do objetivo do canal, que se chama Arquivo Morto, que inicialmente foi criado com o propósito e o objetivo de expor o caso a nível nacional por conta da negligência e da negação das autoridades a respeito do caso, e também por conta da participação direta delas e dos principais acusados em relação à maior parte dos crimes que foram cometidos contra mim e que continuam sendo cometidos contra mim. Gostaria de deixar bem claro, que só estou expondo o caso e, consequentemente, os acusados, porque esse caso ainda não teve nenhuma solução e não teve ainda nenhum parecer final, nem das autoridades policiais que entraram em contato com o caso, e muito menos da justiça brasileira, que eu não chamo de justiça brasileira, e sim injustiça brasileira. Creio eu que não só eu, mas muitas outras pessoas deixaram o Brasil por conta da insegurança e dessa sensação de injustiça e de impunidade em relação às autoridades policiais, e enfim, um sentimento também de indignação da minha parte, e creio eu também de todas as pessoas que já deixaram o Brasil por conta de alguma injustiça que sofreram, como eu já falei, tanto por parte das autoridades policiais, que são pagas com dinheiro dos nossos impostos para fazerem o trabalho delas e não o fazem. Ou, muitas das vezes, se vendem aí para as pessoas que têm dinheiro, deixando à mercê a população, como que eu posso dizer, mais pobre, mais carente, mas que são as pessoas que elas, querendo ou não, que pagam o salário delas, enfim, para que elas façam o trabalho delas, e elas decidem não fazer. O mesmo eu digo em relação à justiça brasileira, que eu não chamo de justiça, como eu já falei, injustiça brasileira, Então, meu canal se trata inicialmente de uma carta de defesa, denúncia e exposição, não necessariamente nessa ordem cronológica, mas é isso. Um crime que começou em Araguaína, Tocantins, e que agora, nesse mês de fevereiro, completa 1 ano, que eu ainda venho sofrendo as consequências desse crime, e que os acusados ainda continuam cometendo os mesmos crimes contra mim, com conhecimento, a carta branca e a participação direta de algumas autoridades policiais,
mais especificamente, principalmente, a do Tocantins, que é a Polícia Civil do Tocantins, a DEIC, e também no estado do Goiás, em relação à Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, que foi onde eu fiz o primeiro boletim de ocorrência sobre o caso e que foi o local em que eu deixei meu aparelho de celular e notebook, que foram destruídos lá pelo delegado que entrou em contato no caso, na época, que é o Dr. Paulo Ludovico Evangelista da Rocha, juntamente com a equipe dele. E também a autoridade policial, na época em que eu estive morando na cidade de Alto Paraíso de Goiás, que também se vendeu para essas pessoas quando eu estive morando lá, impossibilitando a minha permanência na cidade e a minha sobrevivência na mesma também, fazendo com que eu saísse, abandonasse a cidade. E por último agora, a Polícia Federal, unidade aqui de Araguaína, Tocantins, como eu já falei nos outros vídeos, também tive uma audiência, uma oitiva ontem com o delegado, e para mim nessa audiência ficou bem claro, através de provas forjadas, falsas e mentirosas, e através da compra de um médico aqui da cidade também, que elaborou um laudo falso, um documento falso, falando que eu sou uma pessoa incapaz de responder pelo que eu falo e pelo que eu faço. Essa prova falsa, esse laudo falso, foi levado para esse delegado pelos 3 principais acusados, que são o reitor, Ayrton Siben, e as 2 professoras, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar, e foi acolhida pela unidade de Polícia Federal aqui de Araguaína, Tocantins, onde eu estou agora por esses dias, mas que brevemente pretendo deixar o mais breve possível essa cidade e esse estado que eu considero o mais corrupto da Federação Brasileira do Brasil. Bom, e para terminar minha fala inicial, eu gostaria de fazer um apelo novamente às autoridades dos órgãos internacionais de defesa dos direitos da mulher e direitos humanos, para que me tirem do Brasil. Porque em todos os lugares em que eu estive morando, depois que eu saí de Araguaína, fugindo dessas 3 pessoas, dos braços direitos dessas 3 pessoas e dos demais integrantes dessas 2 redes, tanto a de crime organizado como a de prostituição, que se formou dentro e fora da UFNT, eu não tive mais paz em lugar nenhum desse país. Eu não posso mais trabalhar, eu não posso mais estudar, eu não tenho vida social e muito menos vida familiar, porque eu tenho que constantemente ficar fugindo dessas pessoas. E em todas as cidades em que eu vou com a intenção de morar, de me instalar, essas pessoas entram, compram as autoridades policiais, compram pessoas que entram em contato diretamente comigo, seja a nível profissional ou pessoal, e ficam me perseguindo, me monitorando, me rastreando através de dispositivos espiões, invadindo a minha privacidade, a minha intimidade, sem falar que o objetivo delas, desde o começo, desde quando tudo isso começou, na primeira invasão que aconteceu, que foi feita pelo reitor da Universidade Federal do Tocantins, Ayrton Siben, essa pessoa começou a invadir meus dispositivos no ano de 2016, já com a intenção de me prejudicar tanto dentro da Universidade Federal do Tocantins como fora dela. E essa perseguição já dura 8 anos. E as autoridades policiais, tanto do estado em que eu morava e que não pretendo morar nunca mais,
que é Araguaína, Tocantins, estado do Tocantins, como eu já falei, o estado mais corrupto da Federação Brasileira. Então, já dura 8 anos essa perseguição dessa pessoa contra mim, que depois se juntou às 2 professoras e ao amante delas, que é Isaías Borges de Souza, para me prejudicar tanto dentro como fora da UFNT e para tentar me matar espiritualmente. Conseguiram fazer isso com uma pessoa da minha família, roubaram ela com o dinheiro que conseguiram roubar dela. Formaram essa rede de crime organizado, colocando pessoas como laranjas, homens e mulheres, e depois formaram também uma rede de prostituição de modo paralelo, colocando também homens e mulheres como integrantes dessa rede de prostituição. Então é isso que eu tenho para falar. Peço às autoridades dos órgãos internacionais de defesa dos direitos da mulher e direitos humanos que, por favor, me tirem do Brasil, porque não me sinto mais uma cidadã brasileira com os meus direitos respeitados e garantidos por nenhuma autoridade policial do Brasil e muito menos pela justiça brasileira, que eu não chamo de justiça e sim injustiça. Vamos lá. Agora eu vou falar do perito Eduardo Henrique Alves Amorim, da Alves e Amorim Perícia Digital, que ficou responsável por examinar os aparelhos e emitir o laudo que confirmava as invasões nos meus dispositivos de celular e notebook, que foram destruídos pelo delegado da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos de Goiânia, o doutor Paulo Ludovico Evangelista da Rocha, e toda a sua equipe, que acabou deixando seus postos de trabalho para se dedicar total e exclusivamente às 2 redes de crime do reitor e das 2 professoras, a rede de crime organizado e a rede de prostituição. A investigação dos meus dispositivos ficou a cargo de Eduardo Henrique Alves Amorim, engenheiro da computação. Depois de explicar o que estava acontecendo e falar sobre os suspeitos das invasões, fechar o contrato com ele e efetuar o pagamento, ele começa a examinar os aparelhos e colher as primeiras informações, dando feedback de tudo que descobria. A princípio, o que ele falou para mim é que havia mais de 400 conexões de outros dispositivos conectados ao meu, e muitos deles de estados diferentes como Rio de Janeiro, Bahia, Maranhão, entre outros estados que eu nunca estive. As outras conexões eram da cidade onde eu morava, Araguaína, Tocantins, e Xambioá, Tocantins, cidade que eu não havia mais pisado os pés desde os boatos sobre a perseguição velada do ex-namorado Ulisses Saraiva da Silva contra mim. Ele disse que era muita coisa que tinha encontrado e descoberto, mas que faria o possível para entregar o resultado do trabalho em no mínimo 3 dias ou no máximo 7. Passei uma semana esperando o resultado das investigações e a entrega dos meus aparelhos. Com o passar dos dias, ele foi mudando gradativamente seu discurso sobre o que havia descoberto, inclusive tentando me convencer de que as pessoas que haviam invadido meus dispositivos não eram os suspeitos que eu pensava ser, e sim pessoas bem próximas a mim. Ele foi tão contraditório nas últimas conversas que teve comigo que chegou até mesmo negar algumas vezes de modo indireto as invasões que ele próprio havia confirmado no início da investigação. Depois que eu voltei de Goiânia para o professor Jamil, passei mais ou menos um mês esperando a entrega do laudo pelo e-mail. Durante esse tempo, sempre que precisava falar ou perguntar algo para esse perito, ele respondia de forma muito grosseira, como se quisesse me intimidar. Depois de muita cobrança, o perito envia o laudo por e-mail
cheio de erros ortográficos e gramaticais, e me orienta a registrar um boletim de ocorrência na cidade onde tudo começou, Araguaína, Tocantins. Depois disso, marquei dia e hora para pegar os aparelhos que ficaram com ele. Até então, não estava querendo voltar para Tocantins e procurei todos os meios e informações possíveis de tentar resolver do e no estado de Goiás. Chegando no escritório do perito para pegar os aparelhos de volta, esperei por mais de 3 horas a chegada dele no prédio para fazer a entrega. E ele não atendia nenhuma ligação minha. Eu estava com hora marcada para voltar para a cidade de Professor Jamil, Goiás. O perito demorou porque estava se reunindo com Ayrton Siden, Andréa Martins Lameirão Mateus, Elisa Borges de Alcântara Alencar, para fechar o acordo financeiro da entrada dele no negócio dos 3, prestando inclusive serviços de invasão de dispositivos, monitoramento, rastreio, entre outros. Ele também estava fornecendo dinheiro para os 3 pagarem pela minha morte espiritual através de rituais e ataques espirituais e também de outras vítimas que já tinham como alvo. Nesse encontro também foram feitas propostas sexuais de Elisa Borges de Alcântara Alencar e Andréa Martins Lameirão Mateus para o perito, em que 3 encontros íntimos teriam acontecido entre eles, e Ayrton Siden teria ido a Goiânia junto com essas 2 professoras 2 vezes para conversarem sobre o acordo. Em vez de voltar para Araguaína, levei o laudo e os aparelhos na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos de Goiânia, Goiás. Eduardo Henrique Alves Amorim teria recebido valor em dinheiro, casas, carros, motos, entre outros bens materiais, para entrar e permanecer no negócio. E também para mentir no laudo, orientar e deixar Andréa Martins Lameirão Mateus fazer o mesmo. Bom, essa parte aqui do perito foi bem curta. A participação dele, nesse caso, é essa aqui. Ele confirmou as invasões, derrubando totalmente o que a equipe de TI Anjo Guardião Investigações tinha dito para mim em uma ligação, em uma comunicação minha com o Mateus, que era um dos responsáveis técnicos da empresa de investigação, né, na época. Ele confirmou inicialmente as invasões, só que do mesmo modo que a equipe Anjo Guardião TI Investigações fez, né, que é se vender para os 3 principais acusados, Eduardo Henrique Alves Amorim também acabou se vendendo para os 3 acusados. Para quê? Ele mentiu no laudo, deixando somente Ulisses Saraiva da Silva como invasor e eximindo os 3 principais acusados, seus braços direitos e os demais integrantes da rede, né, de crime organizado e prostituição, que eram pessoas tanto de dentro como de fora da UFNT. E assim ele o fez, prestou um tempo de serviço criminoso para essas pessoas, inclusive me monitorando dentro da cidade de Professor Jamil, invadindo dispositivos meus lá. Tenho até hoje aqui um dos tablets que foram invadidos por eles. Tenho um celular também aqui, também muito antigo. Enfim, tenho provas contra essa pessoa. Mas que até agora polícia nenhum, de estado brasileiro nenhum, quis receber. Muito menos aqui do estado do Tocantins, que foi onde tudo começou e onde está acontecendo até hoje. Enfim, esse vídeo foi mais curto que o outro. Eu vou terminar ele da mesma forma que eu comecei, fazendo novamente um apelo às autoridades e órgãos internacionais de direitos humanos e de defesa da mulher para que me tirem do Brasil
porque eu não me sinto mais uma cidadã brasileira. Eu me sinto presa, mesmo estando em liberdade, e essas pessoas estão sendo protegidas pelas autoridades policiais que entraram em contato com o caso, que negligenciaram, que negaram e que ocultaram o mesmo, e continuam fazendo assim. Também já falei como me sinto em relação à injustiça brasileira, que não se chama justiça, e sim injustiça. Por isso não me sinto mais uma pessoa, uma cidadã brasileira. Me sinto presa dentro do meu próprio país sem ter cometido nenhum tipo de crime. Me sinto injustiçada, me sinto humilhada, me sinto indignada. E assim gostaria de terminar mais um vídeo. Os próximos 3 vídeos que eu vou publicar aqui no canal, que vai fazer parte de outra playlist à parte, vai falar da participação de cada autoridade policial em relação ao caso, da participação direta delas, em que todas elas foram compradas pelos 3 para se negarem a fazer o trabalho delas, inclusive receber provas, entre outras. Também para disseminar mentiras a meu respeito. Bom, muito obrigada, muito boa tarde, e aguardem os próximos vídeos.